o pacote do nosso ilustre Renan Calheiros. Eu não sei, né? Eu fico um pouco na dúvida sobre se o pessoal acredita que o Renan Calheiros é uma pessoa de esquerda, né? Então, sempre é bom a gente falar alguma coisa do doutor Renan Calheiros. Renan Calheiros é um membro da oligarquia de Alagoas, né? O que não é dizer pouca coisa. Né? Aqui a gente precisaria até fazer uma consideração mais geral sobre a oligarquia nordestina, porque a campanha totalmente destrambelhada de uma parte do PT e de uma parte da esquerda procura apresentar o Nordeste como um paraíso. Né? Eu li uma matéria essa semana sobre o censo do IBGE de 2021. Está saindo agora, aparentemente. E esse censo ele mostra que quase 50% dos miseráveis do país inteiro estão no Nordeste. 47 lá vai fumaça, quase 50%. Praticamente a metade dos miseráveis do Brasil estão no Nordeste. Então, quando você olha isso, você tem que também entender o seguinte, que a oligarquia nordestina, ela também é uma classe social de tipo fascista. Né? Eles estão aí, né, se beneficiando, né, se locupletando de uma miséria espantosa da população daquela região. Vocês pensem bem, se 50% dos miseráveis do Brasil inteiro estão no Nordeste, qual é a porcentagem de miseráveis em relação à população do Nordeste? Está na casa de 70%. É uma população de miseráveis. Não é à toa que a incidência, né, do pagamento do Bolsa Família e depois do Auxílio Brasil do Bolsonaro era majoritariamente no Nordeste. A discussão sobre o voto, né, no Nordeste, etc. e tal, por causa do Bolsa Família, era muito intensa. Quer dizer, é uma população miserável. Não que isso seja uma novidade, né? No Brasil já se discutiu muito o problema do Nordeste. O Nordeste ele tem quase 50 milhões de habitantes, o conjunto dos estados do Nordeste, e a falta de desenvolvimento econômico, né, a que o capitalismo brasileiro, esse capitalismo híbrido, condenou o povo do Nordeste, é muito grande. E o saldo, né, o efeito disso a gente vê nessa estatística. A região tem uma maioria de miseráveis. O que a gente pode dizer das pessoas que governam essa região? Que eles são os exploradores da miséria alheia, da miséria mais completa. Então, quando a gente fala oligarquia nordestina, não estamos falando pouco. O capitalista, ele é um ser desprezível, né? Se você for na Fiesp, você só vai encontrar coisas desprezíveis ali. Eles vivem também da miséria alheia. Eles vivem da opressão, eles vivem da exploração mais desenfreada. Mas mesmo essas pessoas totalmente desprezíveis não estão com esse nível de exploração da miséria alheia que existe no Nordeste. Não é nada de bom que você possa falar da burguesia de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais. Nada. Ou de nenhuma burguesia em qualquer lugar do mundo. Agora, a oligarquia já é um caso à parte. É uma exploração de tipo anacrônico. É um tipo anacrônico de exploração. Corresponderia, né, à situação do século XIX, ou então de outras regiões do planeta Terra, da África, do Oriente Médio, onde você tem situações onde a esmagadora maioria da população
vive na miséria. Não é uma coisa moderna. É uma exploração do modo antigo, né? Então, vem esse cidadão que, já, por aí, já a recomendação dele como político é muito ruim. Mas a gente tem que lembrar que ele era o porta-voz do governo, né? O pessoal fala que o Bolsonaro foi o pior governo que o Brasil já teve. É difícil, é uma competição difícil. O Brasil teve o Collor de Mello. O Collor de Mello ele entrou e soltou um pacote econômico que arrasou a economia brasileira e colocou centenas de milhares, se não milhões de pessoas na Rua da Amargura. Era um direitista tão fascista quanto o Bolsonaro. Era um governo repressivo, era um governo profundamente anticomunista. Ele só não conseguiu fazer mais mal do que o Fernando Henrique Cardoso, que, na minha opinião, é o campeão número 1 de crimes contra a humanidade no Brasil. O Renan Calheiros, ele era o porta-voz, né, o líder da bancada do Collor de Mello no Congresso. Aí, por uma série de circunstâncias, o PT fez aliança com o PMDB, ele estava no PMDB, o PT tem uma política voltada para o Nordeste, ele se beneficiou um pouco dessa política, ele aparece junto do PT. Mas é uma pessoa execrável da política nacional, um direitista.